E aí, galerinha do quarto ano, tudo bem com vocês, né? Estamos voltando aqui novamente para mais uma videoaula, mais uma oportunidade que a gente vai ter para expandir nossos conhecimentos, não nos acomodarmos porque estamos nessa questão da pandemia, né? O que a gente precisa seguir? Uma rotina clara de estudo. Se a gente focar no conteúdo, nas videoaulas, nós vamos conseguir com certeza aprender, né? Infundir mais conhecimentos na nossa vida. Então vamos iniciar aí nossa correção com a atividade de história que está no caderno de vocês. A Pro mandou no grupo do WhatsApp e a gente vai fazer agora a correção aí no caderno. Então, no primeiro perguntava assim: o que acabou quando os portugueses tentaram descobrir outra rota marítima? Então, o que foi que aconteceu? O que foi que acabou acontecendo aí, né? Quando eles tentaram descobrir outra rota marítima, eles acabaram percorrendo toda a costa da África. Então, a resposta do A é: acabaram percorrendo toda a costa da África. Letra B. O que eles aproveitaram para fazer nas inúmeras viagens, né? Nas inúmeras viagens, eles aproveitaram para atracarem os navios e explorarem os novos territórios. Então, escrevam aí na letra B. Atracarem os navios e explorar os novos territórios. Letra C. Como se centralizava o poder político na África, né? O poder político na África se centralizava no domínio dos reis, né? Os reis é quem dominava o poder político dos africanos naquele tempo. Então, coloquem aí. Se centralizavam no poder político dos reis. Letra D. Qual foi o hábito dos africanos que os portugueses copiaram, né? Foi que os portugueses copiaram dos africanos. Apropriaram-se da prática e passaram a capturar e a escravizar na África para colonizá-los em Portugal. Então, os portugueses passaram a escravizar e capturar os africanos para comercializá-lo em Portugal. Para onde os portugueses levavam os capturados? Para Portugal, né? Letra E, vocês vão colocar aí, Portugal. Letra F. Por que os portugueses usaram os africanos para explorar as terras recém-descobertas, né? Porque eles se valeram do escravismo, uma prática tradicional dos povos africanos e já conhecida em Portugal. Porque eles se valeram do escravismo, uma prática tradicional dos povos africanos e já conhecido em Portugal. Pronto, todo mundo aí terminou a correção aí de história do caderno. Pega o livro agora de português, né? E a gente vai abrir aí na página 56 e vamos encontrar aí, ó, esse conteúdo. Substantivos coletivos. Vamos descobrir aí o que são os substantivos coletivos. Então, é um substantivo comum que, mesmo estando no singular, designa um conjunto de seres da mesma espécie. Percebam que a Pro aí destacou a palavra singular. Por quê? Quarto ano. Porque todos os coletivos, todas as palavras que são chamadas de coletivo, estão escritas no singular, mas se referem a um conjunto de seres da mesma espécie. Aí no slide a Pro ilustrou com cardume de peixe. A palavra cardume é um coletivo, a palavra cardume está no singular, mas se refere a um conjunto de seres da mesma espécie. Que seres são esses? Os peixes, né? Os peixes aí, para que você tenha um cardume, você não pode ter um único peixe, você precisa ter um conjunto. Então, todas as palavras no coletivo vão estar escritas no singular. O que é singular, Pro? Como se refere a uma coisa só, né? Mas, mesmo estando no singular, elas estão se referindo a um conjunto de coisas. Porque a gente escreve no singular aquela palavra que
fala de um conjunto de coisas, como é o caso de cardume aí e para peixes, né? Deixa eu ver aqui. Aí a Pro trouxe outros exemplos aí para vocês, ó. Tem aí o exemplo de ramalhete, né? Ramalhete é uma palavra no singular, que é um coletivo, mas está falando de quê? De um conjunto de flores, né? Quando eu tenho um conjunto de flores, eu posso dizer que eu tenho um ramalhete. Do outro lado, tem outra palavra aí no coletivo, que é exército, e exército se refere a um conjunto de quê? De soldados. Percebam que todas as palavras que são coletivos estão escritas no singular, mas falam de um conjunto de alguma coisa. Por isso que ele diz assim, um conjunto de seres da mesma espécie, né? Um conjunto de seres do mesmo jeito. Outros exemplos aí que a Pro trouxe. Aí a gente tem um conjunto de porquinhos, né? Um conjunto de porcos pode ser chamado de vara. Um conjunto de estrelas pode ser chamado de constelação. E um conjunto aí de elefantes pode ser chamado de manadas. Então a palavra vara, constelação e manada, todas são coletivos, mas todas se referem a um conjunto de alguma coisa. Por isso que a Pro teve a preocupação de ilustrar com um conjunto, mais de um único ser da espécie não vai constituir um coletivo, porque para ter um coletivo a gente precisa de um conjunto. Isso precisa ficar muito bem desenvolvido na nossa cabecinha. Sempre que a gente tiver um conjunto de alguma coisa e a gente pode dar um nome a esse conjunto, a gente vai estar trabalhando com um coletivo. De vocês na sala de aula comigo, alunos, classe, né? Tá ali todo mundo sentado comigo na sala, estudando, aí eu posso dizer classe. Quando eu digo a palavra classe, eu estou falando de um conjunto de alunos, não de um único aluno. Então, sempre que você nomear um conjunto de alguma coisa, der nome para ele, essa palavra que você nomeou tem que estar no singular, porque ela será um coletivo. Tranquilo esse conteúdo, vocês têm aí no livro de vocês têm aí um leque, né? Bem grande de palavras que são coletivas e do lado vocês vão conseguir perceber do que é que elas são coletivas. É interessante que a gente leia, que a gente veja esse quadro aí, porque existem palavras que não são cotidianas do nosso dia a dia. Tipo a palavra vara. Quando a Pro escreveu vara lá, né? Vara de porcos. Aqui, ó. Quando a Pro disse vara dos porquinhos aí, tenho certeza que todo mundo em casa pensou, vara? Vara naquele pau? Olha aí, mas vara é um coletivo de porcos. Então vocês vão encontrar aí outras palavras que vocês vão achar bem estranho ser coletivo daquela outra coisa. Quer que eu dê um exemplo aí, ó? Vocês peguem aí, vai ter assim, réstia. Réstia é um coletivo de cebolas e de alho. Então eu tenho um monte de cebola junto, eu posso dizer que eu tenho uma réstia. São palavras bem diferentes, né? Não faz parte do nosso vocabulário. Então é importante que a gente leia e utilize também, né, esse coletivo aí, esse quadro de coletivos para fazer a nossa atividade. É bom que a gente leia, por quê? Porque quando a gente lê, a gente agrega ao nosso vocabulário palavras novas que a gente não sabia o que significava, passa a saber e passa a empregar no nosso dia a dia também. Então vamos aí. Quem já fez a leitura, né, do seu quadrozinho aí, estudou de novo, vai fazer o quê? Vai executar o exercício que está na página 57 e 58. É um conteúdozinho pouco, porque a gente está falando de substantivo, e a Pro disse para vocês, quando a gente começou a estudar substantivo, que substantivo era uma classe gramatical longa e por isso ela ia ser dividida em grupos. E hoje um dos grupos que a gente está estudando é o coletivo. Vamos relembrar? Palavra no singular que designa um conjunto de seres da mesma espécie. Então pensa, lembra e fixa na cabecinha. Quando eu dou nome a um conjunto de coisas, essa palavra precisa estar no singular porque eu estou designando um coletivo aí. Então faz a atividade da página 57 e 58 do livro de português e na próxima aula, quando a gente voltar, vai voltar com a correção desse exercício aí. Então até a próxima aula e fiquem todos com Deus.